Olá, torcedor São Paulino, ligado na SPFC TV, está no ar mais uma edição do Por Dentro de Cotia, a edição número 3 deste programa que fala tudo sobre as categorias de base tricolor. Eu sou Magno Nunes, ao lado de Vinícius Amalho, vamos levar aí todas as emoções para você e todas as informações deste importante programa. Mas antes de qualquer coisa, eu vou até ajeitar meu óculos porque eu quero te perguntar um negócio. Já está inscrito aqui na SPFC TV? Se você está inscrito, ok, joinha para você. Se você não está inscrito ainda, vacilo, se inscreva agora. Clique no inscrever-se, depois na sinetinha, para receber sempre todas as informações, as notificações quando o conteúdo novo estiver no ar. Por exemplo, tem live pré-jogo, você recebe uma notificação. Tem um Por Dentro de Cotia entrando no ar, você também recebe uma notificação. Não fique de fora da TV do torcedor São Paulino, a SPFC TV. Vinícius Amário, seja bem-vindo. Olá, Magno Nunes, saudações tricolores a você, torcedor São Paulino no Brasil e no mundo. Estamos aqui nessa terceira edição do Por Dentro de Cotia para falar tudo sobre a categoria de base. Hoje o programa muito recheado, tem muita coisa. Tem sub-20, sub-17, sub-15, tem sub-13 e sub-11 até, Magno Nunes. Então, hoje muita coisa aqui para você, torcedor São Paulino, ficar sabendo tudo sobre as categorias de base do tricolor paulista. E vamos falar de um jogo aqui, rapaz, sobre a Copa do Brasil. Poxa vida, hein? São Paulo foi até o Rio de Janeiro enfrentar o Vasco da Gama e aí o São Paulo saiu na frente, tomou a virada, virou o jogo e no finzinho o Vasco da Gama ainda fez 5-4, Vinícius Amário. Que jogo foi esse? Esse jogo que aconteceu em Nova Iguaçu, Magno Nunes, mando do Vasco, quartas de final da Copa do Brasil. Vale lembrar que o São Paulo eliminou tanto o Brasil de Pelotas na primeira fase, como a Chapecoense, que o pessoal fala, a Chapecoense dá um pouco de trabalho na base, mas o São Paulo passou por cima da Chapecoense, fez 3-0 lá na Arena Condá, empatou 0-0 já no segundo jogo em Cotia. E aí, nesse jogo de ida das quartas de final, como você disse, gols do São Paulo, do Diego, do Elinho, do Fabinho e do Valse. O São Paulo que ficou na frente duas vezes no marcador, fez 1-0, depois tomou a virada, ficou 4-2 para o São Paulo. São Paulo acabou tomando a virada no final. Mas vale lembrar, né, Magno, que o Vasco é um time muito forte no sub-20, é o atual campeão carioca da categoria e também está na semifinal do campeonato de 2018. É um time muito forte, mas o cenário está legal para o São Paulo. São Paulo pode reverter essa vantagem do Vasco a semana que vem, no próximo dia 2, quarta-feira, às 3 horas da tarde, no CFA Laudo Natel, estádio Marcelo Portugal Gouveia. Vale a pena ir até lá, né, Magno? Quem tiver, pessoal que trabalha ali naquele horário, sai às 2 da tarde, tem pessoal que sai o horário um pouco mais cedo, de repente também, alguém que está de férias, é só ir lá até Cotia. Entrada gratuita para apoiar os meninos. São Paulo, então, lembrando, Magno? Sim. São Paulo vencendo por 1 gol, o jogo vai para a disputa de pênaltis. Não tem, então, aquela história do gol qualificado. Não tem gol qualificado. Tá. Agora, o São Paulo vencendo por 2 gols, o São Paulo consegue a classificação. Lembrando que, se o São Paulo se classificar para a semifinal, enfrenta o vencedor do confronto entre Grêmio e Palmeiras. Então, inclusive, o primeiro jogo foi uma goleada do nosso rival da Barra Funda. O Palmeiras venceu por 4-0 e aí vamos ver com quem que o São Paulo enfrenta caso consiga a classificação na semana que vem, jogo que acontece em Cotia, Magno Nunes. Então, eu reforço aqui o convite. Se você tiver afim de acompanhar o jogo do São Paulo contra o Vasco da Gama, a partida de volta da Copa do Brasil, dia 2 de maio, às 3 da tarde, lá no CFA de Cotia. Vá apoiar o Tricolor, tem muita gente que sempre aparece por lá. Acompanhe o time sub-20. Boa sorte, meu Deus do céu. Campeonato Paulista, Vinícius Amário. Campeonato Paulista. No último Por Dentro de Cotia, a gente projetava ali o início do Campeonato Paulista. Certo. O Campeonato Paulista começou muito bem para o Tricolor, Magno. O São Paulo estreou jogando fora de casa contra a Portuguesa, jogo que aconteceu no Canindé, numa segunda-feira de manhã, horário meio complicado, 10 da manhã, torcedor para acompanhar, complicado, né, Magno? Segunda-feira de manhã, mas rapaz, até essas alterações, elas aconteceram devido aos jogos do São Paulo na Copa do Brasil. O São Paulo fez 3-0 para cima da Portuguesa, a gente tem os gols, vamos poder dar uma olhada aí nos gols do São Paulo. O primeiro gol foi do Rafael, a gente está vendo aí na tela. Aí no meio da defesa. Olha lá o domínio, tranquilidade para bater na saída do goleiro. Primeiro gol do São Paulo. Assim, viu? Fez. Sim. Tá bom. Vale lembrar, Magno, que o São Paulo não tem força máxima nesses primeiros jogos do Campeonato Paulista. Certo. Isso porque divide ali o elenco pensando na Copa do Brasil. Então, por isso, dá para dizer que é um time alternativo comandado aí pelo Orlando Ribeiro, que é o técnico do Sub-20 do Tricolor. Então a gente está vendo mais uma vez aí o gol do Rafael, aí já é a jogada do segundo gol, no segundo tempo.
Gol que foi do Oliveira. Dá pra ver, Vinícius Amalho, é aquela coisa da calma que a gente sempre comenta nas transmissões, né? São Paulo fazendo inversões de jogo, e tá aí o gol do Oliveira, um chutaço. Bela jogada, né? Como você disse, a jogada começa com uma inversão ali, ó. O domínio do lado direito, cruzamento e para a entrada do Oliveira, que fuzilou ali, sem chances para o goleiro da Portuguesa. Bela jogada, belo gol do Tricolor. Esse é o segundo gol, então, da estreia do São Paulo contra a Portuguesa no Campeonato Paulista. Aí Oliveira, golaço, hein, Magno? Golaço. Esse aí você não fazia, né? Esse aí eu fiz menos. Porque para ter essa categoria aí, ó, e aí o toque de bola que a gente vê sempre nos times de Cotia e o terceiro gol saindo, você vê ali, ó, tranquilidade para trás. E o Danilo... até que forte, né? A cabeçada por meio da área, pegou um chute muito forte que veio da direita, tá aí a cabeçada para o centro e é o posicionamento, exatamente, né, Vinícius Amaro? Danilo, menino de Tocantins, né, Magno Nunes? Danilo que fez mais, o terceiro gol. Já dei carona pro Danilo, é isso então... o menino tá voando. Tá carona comigo, amigo? Sei, é assim, Magno o cara Nunes. começa a jogar bola. Então essa foi a estreia do São Paulo contra a Portuguesa, jogo que aconteceu numa segunda-feira de manhã. E aí no segundo jogo, já em Cotia, o São Paulo enfrentou o Juventus, vitória por 2-0. Temos aí os gols. Você vê que o negócio aqui é rápido, né? Rodrigo Nestor, esse gosta de fazer gol bonito para consagrar o narrador, hein, Magno Nunes? Então, guarda uns gols aí, ô Nestor. Guarda uns gols aí para as próximas transmissões aí. Quem sabe você já não me consagra de novo. Tá, então, o primeiro gol contra o Juventus. Rodrigo Nestor, ele que o ano passado... o duelinho no Sub-17 que a gente mostrou no último Verdade. O duelinho no ângulo superior, esse já no ângulo inferior ali, mas sem chance para o goleiro. A posição do chute bem parecida. O primeiro gol. E o segundo gol foi de quem, Magno Nunes? Foi de quem? Danilo. Ah, amigão, tá pensando Danilo, menino de Tocantins. Olha ele aí, ó. Danilo que vai conquistando seu espaço, né? Posicionamento, mais uma vez, dentro da grande área, aparecendo bem. Sim, fez o gol ali. Você vê que teve uma furada que dá para falar que foi uma jogada ensaiada, né, Magno? Ensaiada, não foi furada. Não foi furada, né? Foi pensado. Mas aí... tô chegando, e aí... Aí passou ali. Danilo fez o gol. Então, 2-0. O São Paulo, então, 100% no Campeonato Paulista, mesmo nesse momento, aí poupando alguns jogadores, pensando na Copa do Brasil. O São Paulo que volta a campo neste final de semana, clássico, hein, Magno Nunes? Clássico, jogo importante. Clássico contra o Corinthians, jogo que acontece em Osasco, no estádio Professor José Liberati, nesse final de semana. Então, essa é a campanha do São Paulo nesse começo de Campeonato Paulista. São Paulo sempre muito forte no Campeonato Estadual Sub-20. Temos a agenda, Magno Nunes? Antes da agenda, só aquela coisa. O pessoal fala, vai transmitir tal jogo. Fica sempre ligado aqui. Por isso que eu falo a importância de estar inscrito. Quando vem a autorização da CBF, da Federação Paulista, a gente vai transmitir o jogo, você vai receber uma notificação. Então, essa é a importância de estar inscrito. Então, não perde tempo. Já se inscreve agora se você não está inscrito e clica na sinetinha para receber sempre a notificação quando um conteúdo novo estiver no ar. Não faça isso. Não seja não inscrito, seja inscrito, ok? Agenda, Vinícius Amalho, do time Sub-20. Então, a agenda do time Sub-20 é a seguinte. Vamos lá. No próximo final de semana, então, no dia 28, tem São Paulo e Corinthians. Certo. Jogo que acontece como a gente disse, em Osasco. Exato, no José Liberati, No José Liberati. Aí tem o jogo da volta da Copa do Brasil no dia 2 contra o Vasco, às 15 horas, com entrada gratuita. Ok. E também o jogo pelo Campeonato Paulista, São Paulo e Guarani, também em Cotia, no dia 5, às 3 da tarde, Magno Nunes. Muito bem, você fique atento, então, para as partidas. Quer conhecer o CFA, ver como é que é o estádio lá bacana, é a nossa cabine, legal? Fica atento, então, inclusive na nossa agenda aqui, no Por Dentro de Cotia. Vinícius Amalho, os meninos jogam bola, fazem golaço e aí o reconhecimento vem em forma de camisa amarela à seleção brasileira. É isso aí. No Por Dentro de Cotia, edição número 2, o último que a gente fez, a gente falou sobre a participação dos meninos no Sub-20 nos jogos contra o México, jogos que aconteceram no mês de março, lá em Manaus. A gente até falou que o único gol feito pelo Brasil naqueles 2 amistosos foi feito pelo Elinho, numa jogada do Toró. E agora mais uma convocação da seleção Sub-20. Quem foi convocado, Vinão? Foram 6 jogadores, certo. O Valse, o volante Luan, os meio-campistas Igor e Elinho, o atacante Toró, além do Brenner, que faz parte da equipe principal. Magno Nunes, o que acontece? Esse período é um período de treinamento. Okay. Esses jogadores vão ficar treinando de 7 a 14 de maio, certo. Vão fazer um amistoso contra a equipe principal do Corinthians e tudo isso como uma preparação para o Sul-Americano de 2029, que vai dar vaga para o Mundial e para os Jogos Olímpicos de Tóquio
em 2020, Magno Corrigindo Nunes. 2019. Eu falei o quê? 2029, você foi lá na frente, você Nossa, pegou o Adriano. Você foi eu tô que nem o Adriano Bolt aqui, mas é isso. 2019. Obrigado, Magno Nunes, foi bem. Mas então, essa convocação aí de um período de treinos e o São Paulo sempre representado, o técnico Carlos Amadeu, Tá aí os meninos. confiando nos meninos, tá aí a foto dos meninos. Só menino bom, como diz a música, hein? Então, ó, Repetindo, Vinícius Amari, quais são os meninos aí que estão na foto? vamos lá, ó. O Igor Gomes, Certo? o Toró, Ok. o meio-campista, o Luan, o Ok. volante, Brenner, o Valse e o Elinho, esses os jogadores convocados pelo técnico Carlos Amadeu para esse período de treinamento. E olha só, aquela coisa, né? Você que está vendo o Por Dentro de Cotia aqui pela primeira vez, guarde bem esses nomes, esses meninos aí, são as nossas joias do futuro. Tem uma amiga minha que diz assim, se não conhece os meninos, vai conhecer agora. Então vocês viram aí as fotos dos meninos do Sub-20. Fecha a conta do 20? 20 é isso. Beleza, então. Então, você que queria as informações do Sub-20, ficou ligado aqui no Por Dentro de Cotia. Sub-17 agora, hein, Vinão? Sub-17, vamos Vou para o até virar o meu Sub-17 roteiro aqui, aqui, ó. hein? Chegou Time a que é hora de comandado falar. aí pelo Rafael Paiva. Exatamente. O Sub-17 também disputando o Campeonato Paulista. Teve uma vitória complicada aí na última rodada em Magno Nunes. 4-3 para cima do Desportivo Brasil, fora de casa. Os gols foram do Paulinho, do Ed Carlos e do Taylor. A gente tem os gols aí. Vamos ver esses gols dessa vitória. O São Paulo... Tá na tela já para você. Tá aí, ó. O primeiro gol, então, do Paulinho. Abertura de bola, Olha ali depois a passagem jogada. no meio Paulinho. Belo gol aí na E saída é uma do goleiro característica ali. dele, né? Se enfiar pelo meio dos zagueiros, sempre tem como Exatamente. opção. No último jogo que a gente fez, do 17, ele estava ali fazendo mais o pivô. Nesse ele conseguiu aí a penetração. Gol de camisa 9, né, Gol de Magno camisa Nunes? 9. Gol de camisa 9. Aí tá o segundo gol já, a gente tá vendo já o segundo gol, a jogada ali pelo lado esquerdo. De linha de o cruzamento de novo, o Paulinho ali, camisa 9, empurrando, fazendo um belo gol. O segundo gol, então, lembrando, 4-3 para cima do Desportivo Brasil. Esse é o segundo gol, a gente tá vendo o replay aí. Bela jogada, fuzilou de primeira, belo gol, hein, Magno? Belo gol. E o time, como a gente disse, né? Partidas contra o Desportivo Brasil, equipes que no profissional não tem tanta repercussão, nas categorias de base são equipes São times muito fortes. competitivas. São times fortes. Aí o terceiro gol já do camisa 10, o Ed Carlos. Que é ele alto. que é aquele meia clássico, né, Magno? Exatamente, é um grandão, jogador... é trombador também. Não, Né? e é um jogador que tem aquelas enfiadas de bola, tal, ó, a tranquilidade ali para matar e fuzilar, fazer o terceiro gol. Belo gol ali do Ed Carlos. E a gente vai ver agora o quarto gol. Gol do Taylor. Mais uma jogada ali no meio. Bom drible, penetração na grande área e o Taylor aparecendo aí. Bateu no canto ali, 4-3 para o São Paulo. Certo. São Paulo, então, que tem, começou empatando contra o Ituano na primeira rodada. Venceu o Primavera na segunda rodada. Com transmissão da SPFC TV. E agora essa vitória para cima do Desportivo Brasil. O São Paulo volta a jogar no próximo sábado, às 11 da manhã. São Paulo e Taboão da Serra, em Cotia. Então, sabadão, ok? Repetindo, Vinícius Amalho, às 11 da manhã, no Centro de Formação de Atletas lá do Natel, no Estádio Marcelo Portugal Gouveia, em Cotia. Encontro marcado, inclusive, na SPFC TV. Se for de São Paulo, dá um pulinho lá. Vamos lá para assistir o jogo. Vale a Se não pena. for de São Paulo, assista a nossa transmissão. Outros dois jogos, Vinão? Então, na nossa Magno, agenda. a gente tem outros dois jogos. Então, no dia 5, o São Paulo enfrenta o Elo Sport pelo Campeonato Paulista. Certo. Jogo que acontece em Capão Bonito. E no dia 12, também às 11 da manhã, Contra o jogo Oeste. que acontece contra o Oeste, em Cotia, no CFA, lá do Natel. muito bem. Então, essa a agenda do Sub-17. A gente segue falando, Magno, da Certo. categoria juvenil. Agora é uma outra competição. Então, porque tem o Sub-16, que é um time de transição aí para esses meninos do Sub-17. Esse time é comandado pelo Lucas Macorim, ele que era auxiliar do André Jardini no time Sub-20 até Legal. o ano passado. E ele, então, está comandando o time que disputa a Paulista Cup, torneio que o São Paulo é o atual campeão. O São Paulo entra em campo na próxima sexta-feira contra o Taboão da Serra, às 15h30, em Cotia. Certo. Tá? Quem também participa dessa Paulista Cup, aí já indo um pouco para uma outra categoria, mas para falar da mesma competição, é o Sub-14, comandado pelo Paulo Miranda. Os garotos já estrearam com vitória, bateram o São Caetano por 3-0 e também recebem o Taboão da Serra, como a gente disse aí na próxima sexta-feira, os jogos que têm entrada livre para a torcida. Magno Nunes. Ou seja, se você às vezes pensava assim, poxa vida,
mas quando a categoria de base vai jogar, quero levar lá o meu filho pequeno para ele já se acostumar com o estádio e tudo mais, oportunidade não falta. Tem opção para todo mundo, qualquer dia. E aquela coisa, Vinícius Amaro, antes o pessoal até pensava assim, poxa, mas onde é que eu vejo essas informações sobre os jogos aqui, no Por Dentro de Cotia? Já cria o hábito, então, de acompanhar o nosso programa, Vinícius Amaro. Passamos a régua no Sub-17, então? Fechou a conta? Ótimo. Muito bem, descendo agora para o Sub-15, ok? O time que é comandado pelo Menta. Copa Nike, Vinícius Amaro, final. Copa Nike. A gente, no último Por Dentro de Cotia, falou da campanha do São Paulo na Copa Nike. O São Paulo foi vice-campeão, Magno. Ok, semifinal foi contra quem? Na semifinal empatou com o Santos 2-2, gols de Thales e do Marquinhos. Certo. E venceu nos pênaltis por 5-4. E na grande final? Na final enfrentou o Flamengo, empate em 1-1. Nos pênaltis, infelizmente, derrota por 3-2. Mas vale lembrar, Magno, que a Copa Nike é uma das principais competições aí da categoria Sub-15. Tem os 18 maiores clubes do país. Uma belíssima campanha. É um torneio um pouco complicado, Magno, porque os jogos eles são em sequência, né? Então eles acontecem, não tem tempo de respiro. Todos os dias jogos. O São Paulo fez uma belíssima campanha, conseguiu chegar bem na final. Não perdeu a final, acabou perdendo ali nos pênaltis, mas a gente dá os parabéns para os meninos. E vale lembrar, Magno, a gente já falou no último Por Dentro de Cotia que esses meninos do Sub-15 já tinham faturado o torneio Brasil-Japão. E por isso, por essas duas boas campanhas aí, um título e um vice-campeonato, o São Paulo fez um negócio muito legal que foi trazer esses meninos para assistir a estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro, jogo contra o Paraná Clube, e esses meninos vieram aqui até o Morumbi e o Por Dentro de Cotia acompanhou. Vamos mostrar aí para vocês como que foi essa passagem dos meninos pelo estádio do Morumbi. Muito positivo, né? A gente acredita muito no potencial desses garotos e eles já começaram o ano mostrando muita qualidade, né? Muito entendimento, muita vontade de jogar um futebol de qualidade, que é o que a gente prioriza aqui no São Paulo. A gente fica muito feliz sabendo que o São Paulo vem com gerações aí de qualidade altíssima, que com certeza alguns desses meninos terão condições no futuro de vestir a camisa de São Paulo. A disposição dos garotos, a qualidade técnica, né? Foi uma coisa muito visível lá por todos os técnicos de outras equipes, elogiando o comportamento tático, o posicionamento dos meninos em campo, a determinação, a vontade de vencer sempre. É um início de ano, então nós temos uma perspectiva muito grande que esses meninos possam até o final do ano estar numa evolução extraordinária. Momento único, né? Tive a sorte de aproveitar um rebote, um chute, na verdade, que teve lá. Estava bem ligado, consegui fazer o gol. A campanha em cima do rival é ótima ainda mais em cima do Corinthians. Sempre buscar mais títulos agora. O nosso time é muito técnico, a gente sabe jogar com a bola e a gente é uma família, a gente sempre está se entregando um pelo outro e isso é o mais importante, eu acho. Tá, então a passagem dos meninos pelo estádio do Morumbi, o legal, Vinícius Amaro, é você ver o brilho nos olhos deles, né? Porque eles almejam estarem ali também como os profissionais estiveram na estreia do Campeonato Brasileiro. Então, destaque aí para o Thales, que foi artilheiro da competição e que é uma das nossas joias do time. E a gente viu o Léo também, que fez o golaço do gol que fechou a vitória na Copa Brasil-Japão. E também o Menta falando, né, desse time que está num começo de temporada, mas já disputou 2 torneios muito importantes e mostrando que é um time já que tem essa maturidade, falou de posicionamento, de tática, que esses meninos eles assimilam muito bem isso. Agora, Magno, uma coisa que ficou muito marcante nesse vídeo para mim é ver o Elinho, que foi o primeiro jogo dele relacionado entre os profissionais, e os meninos ali indo abraçar o Elinho, que era o menino que até outro dia estava lá junto com eles. Então isso é muito legal, serve de inspiração para esses meninos que estão aparecendo. Então, acho que nesse vídeo aí ficou muito legal ver isso. Não só o Elinho, mas apareceu ali o Lucas Fernandes, outros meninos que estão já no profissional e que, com certeza, servem ali como inspiração para os meninos, não só do Sub-15, mas do Sub-17, até
até os que estão no sub-20, estão ali mais perto do profissional, são jogadores que com certeza almejam essa posição de chegar no profissional do São Paulo Futebol Clube. Muito bem, a equipe sub-15 já está no Campeonato Paulista e venceu a primeira partida aí contra o Desportivo Brasil de virada, fora de casa. Fora, Vinícius Amaro. Na verdade não foi a primeira partida, né? Já tinha jogado contra o Ituano, contra o Primavera também. E a gente tem os gols, então, da vitória também sobre o Desportivo Brasil, também fora de casa, 3-2. Vamos ver os gols aí. Escanteio. O primeiro gol foi do João Adriano. Escanteio ali. A bola sobrou e... Interessante, ele não, mesmo a bola tendo passado pelo João, ele não saiu do posicionamento. Sim. Porque a bola pode sobrar ali. Sim, ficou ali na espera ali do que ia acontecer no lance. Foi ligeiro, fez o gol. O primeiro gol do São Paulo nessa vitória sobre o Desportivo Brasil. Tá aí, então, o João Adriano. Aí os outros 2 gols, Magno Nunes, que a gente vai ver a partir de agora, foram do Marquinhos. Muito bem. Tem um amigo meu que chama Marquinhos, um abraço para ele. Olha só. Com certeza deve estar assistindo por deve estar assistindo a gente. Olha ali, o goleirão deu uma vacilada ali na saída de bola, o São Paulo acreditou na jogada. E o Marquinhos fez o segundo gol do São Paulo. O goleirão tentou sair, não deu certo, espalmou ali, ainda tomou o gol no rebote ali, Magno Nunes. 11. Marquinhos esperto, hein? Esperto na jogada ali, fazendo o primeiro gol dele na partida, na sequência, mais um gol do Tricolor. E aí o terceiro gol, olha só, hein? Isso ali... que é acreditar na jogada, hein, Magno? Já estava caindo ali. Você vê o chute ali. Ele vem subindo aqui, já esperto. Será que sobra, será que não sobra? Chegou e foi um lugar meio estranho, né? Porque era um cruzamento que aí a bola acabou desviando, o goleiro tentou cortar, e aí o outro zagueiro tentou cortar também, a bola sobrou. E o importante é que o Marquinhos estava muito esperto para fazer o terceiro gol. Certo. Então o São Paulo, Magno, no sub-15, vai muito bem também, tem um empate e 2 vitórias. E aí a gente vai falar agora da agenda, então, do sub-15, os próximos jogos. Neste final de semana joga contra o Tabuão no sábado às 9 da manhã, dia 28. Jogo que acontece no CFA Laudo Natel em Cotia. Ok, e maio? Aí no dia 5 enfrenta o Elo Sport em Capão Bonito, fora de casa. E no dia 12, tudo às 9 da manhã, contra o Oeste no CFA Laudo Natel. A gente sempre fala, né? Fica ligado aí que a gente, quem sabe, não aparece aí para transmitir, né? Tem que ficar ligado. Mamães do Sub-15. As mamães do Sub-15 que sempre pedem, né? Beijo para vocês. Estão mostrando os meninos aqui no Por Dentro de Cotia, hein? Exatamente. Um beijo para as mamães do Sub-15, sempre acompanha a gente lá em Cotia. E mãe é mãe, né? Tem que respeitar ali. Se elas dão bronca na gente, a gente ouve abaixo a cabeça. Tem que... Sim, senhora, sim, senhora. E elas ficam bravas lá. Então fechou Sub-15. Fechou a conta do 15, ok? Hoje tem até Sub-13, Vinícius. Pois é, Magno Nunes. Isso porque nessa semana a Federação Paulista divulgou aí os grupos do Campeonato Paulista Sub-13 e Sub-11. Ok. São Paulo está no grupo 5, com a Portuguesa, o Taboão da Serra, o Grêmio Osasco, o Audax, o Nacional, o Oeste e o Palmeiras. Muito bem, são 46 equipes nessa competição, né? São 6 grupos. Previsão do início é no dia 20 de maio. Exatamente. E tem novidade nas comissões técnicas dessas categorias, né? O ex-goleiro Márcio, lembra dele, Magno? Lembro. Ele que passou pelo profissional, foi campeão da Copa São Paulo no ano de 2000. Ele agora é o preparador de goleiro, então, dessas categorias. Ele que está pensando em trabalhar com preparação de goleiro, está começando lá com os meninos, trabalho muito legal. O Márcio, que, para quem não lembra, ele está aí, ó. Marcelo. Ele fez parte da equipe campeã do Rio São Paulo de 2001, do Supercampeonato Paulista de 2002. Então, foi muito bem o Márcio. E outra novidade é a chegada do Hamilton Ramos para treinador, Magno Nunes. Ok, então, bem-vindo aí ao Hamilton. A foto dele com os meninos ali, que legal. Só que legal. Os meninos que já vão ser muito bem preparados ali. Quem sabe um dia a gente não vai ver essa molecadinha no nosso gol. Inclusive, na transmissão do São Paulo e Primavera, ele estava ali do nosso lado, o Márcio, hein? A gente ficou olhando assim. O Márcio está aqui, então. Aí, agora a gente explica o que aconteceu. E, ó, Magno, vamos com a comissão técnica inteira, então, dessas categorias? Vamos lá. Supervisor. Antônio Rodrigues. Técnico. O Hamilton Ramos. Auxiliar técnico. Rodrigo Cabral e o Leonardo Moreno. Preparador de goleiro. O Márcio Aguiar, como a gente já falou. Auxiliar de preparação. O Antônio Carlos. Massagista. César Carlos. E o roupeiro. Edmilson de Oliveira. Só aqui você vê
comissão técnica inteira, Magno Nunes. Tá louco, viu? Tá louco. É por isso que eu sempre falo, fique ligado no Por Dentro de Cotia. A terceira edição, mais edições estão por vir e você vai encontrar todas as informações sobre as categorias de base tricolor neste programa, neste fantástico programa. Campeão de audiência, meu Deus. É isso aí. A gente sempre fala, né, Magno? Agora que a gente acabou, então, de falar do Sub-13 e do Sub-11, a gente sempre fala de Cotia como referência, como um lugar que forma não só atletas, mas forma também homens, né, para a sociedade aí. E isso faz com que o CFA Laudo Natel ele seja visto por gente de todo o mundo. Exatamente. E aí o que aconteceu, Magno Nunes? Copa do Mundo na Rússia, agora tá chegando. E os russos vieram até Cotia para conhecer o CFA Laudo Natel, para fazer uma matéria, entrevistas que foram feitas lá com o pessoal lá de Cotia. E a gente vai ver uma matéria especial aqui por Dentro de Cotia. A gente tentou aqui alguma coisa com o russo, porque a gente está achando que vão preparar alguma coisa para a gente. A produção, ela, olha, eu não vou nem falar nada, porque a produção, ela sempre quer derrubar. Ela sempre quer nos derrubar. Mas não tem problema não. Vamos ver então a matéria que os russos gravaram lá no CFA de Cotia. No ar. В первую очередь, что я хотел сказать, что весь мир знает о том, что бразильские футболисты популярны во всем мире, что это одна из самых плодовитых земель во всем мире. И, естественно, очень интересно было бы посетить такую страну и изучить. А здесь уже мне в Бразилии объяснили, что Сан-Паулу – это самая крупная, самая красивая, самая удобная база для подготовки молодых футболистов. Я считаю, что Академия, тренировочный вот этот лагерь Сан-Паулу – это просто самое красивое место с точки зрения подготовки футболистов. Я ничего даже близко рядом не видел, потому что вот эти дорожки беговые, и поля, и погода, все это просто прекрасно. Legal, né, Vinícius Amado? Muito legal. Então, a equipe de comunicação de São Paulo acompanhando os russos aí que fizeram uma matéria muito legal e a gente acompanhou todos os passos. A produção tá olhando pra gente ali, parece que estão aprontando alguma coisa pra gente aqui, viu, Magno Nunes? O que será? O que é? Será? Parece que é um desafio aí, vamos ver o que vão pôr aí na tela. Põe... Внутри города Качия. Por dentro de Cotia em russo. Aí não dá. E tenta você primeiro aí. Não, e a gente vai ter que... Eu vou fazer o seguinte, posso pegar a cola, produção? Eu vou pegar a cola aqui, deixa eu ver, ó. Eu vou pegar a minha também aqui, ó. Внутри города Качия. É no Tricola da Catia. Então, é isso aí, Tricola da Catia. Tricola da Catia. Eu achei Tricolor, tricola. Inclusive, se eu chegar ali, eu vou chegar lá em Moscou, no centro de Moscou, falar assim, você não é o apresentador do Tricola da Catia? Você vai pra Copa, Magno Nunes? Já vai aproveitar pra falar tudo lá? Ó, é o seguinte, você que tá assistindo aí, entendeu o nosso russo? Não? Então, coloca aí também o que você acha, como é que fala. E vamos ver de novo ele falando lá pra ver se a gente falou certinho. Внутри города Качия. Muito bem, o nosso avião que estava na Rússia já decola e continua viajando, porque estamos com o Cotia pelo mundo. Dessa vez, Vinícius Amalho, vamos para a França, de novo. É isso aí, na verdade no primeiro programa a gente falou com o Lucas, que estava saindo da França, indo para a Inglaterra, para o Tottenham. Ele que falou da passagem dele por Cotia, da importância de Cotia nessa formação dele, no começo da carreira. E dessa vez temos um convidado que é o Diego Carlos, que está no Nantes, né, Magno? Exatamente, ele que está lá no Nantes. Ele defendeu o São Paulo de setembro de 2012 até o final de 2013. Jogou, inclusive, uma Copa São Paulo pelo Tricolor. Pô, mas quem é esse cara? Aquele que teve aquela confusão com o árbitro, né, Vinícius? Pois é, Magno. Quem não lembra, em janeiro desse ano, estavam jogando Paris Saint-Germain em Nantes. E teve um lance lá inusitado, o Diego Carlos trombou com o juiz, e aí o juiz achou que ele estava agredindo ele, expulsou ele, foi atrás ali, o negócio ficou meio feio, tanto que depois acabaram tirando o cartão do Diego e o juiz acabou suspenso. Sim. E ele falou com a gente aqui para falar da passagem dele por Cotia e da importância disso na formação dele como atleta. Olá pessoal, aqui quem fala é o Diego Carlos, jogador do FC Nantes, aqui da França. Venho deixar uma palavrinha sobre Cotia.
onde eu tive uma passagem muito curta, não foi uma passagem muito longa, e depois eu tive uma passagem para o profissional também. E venho deixar meus agradecimentos por todos os profissionais que trabalhavam em Cotia e que trabalham ainda. Foi uma passagem para mim muito importante na minha vida, onde que eu me tornei gente, onde que eu me tornei uma pessoa, onde eu ganhei experiência. E sou muito feliz por tudo que aconteceu comigo lá. Foi uma passagem maravilhosa, onde ficou marcante. E eu tive 6 meses de base, 6 meses de Cotia, onde eu aprendi muita coisa. Aprendi a ser sincero, aprendi a ser um homem e ter muita responsabilidade também. E a estrutura interior que eles têm, uma estrutura maravilhosa, onde que eles têm, desde a parte da refeição, eles têm a nutricionista que está sempre acompanhando, está sempre ajudando os jogadores. E também tem seus profissionais, os treinadores, são maravilhosos também, está sempre junto com o jogador para sempre estar melhorando aquilo que está mal, aquilo que está errado. E psicólogo, então escola, e diretoria, tudo que eles têm isso dentro da base de Cotia, isso foi maravilhoso para mim, isso me ajudou muito, sou muito grato com eles por isso. E a gente tem total confiança, como eu estive lá, eu tenho total confiança do clube, da base, porque a gente tinha os seus horários para tudo, a gente era dividido pelos quartos, tudo, mas só que a gente tinha o segurança que estava sempre manuterando. Então eu acho que isso hoje, eu penso, isso é muito importante, acho que é uma segurança muito importante para os jogadores que estão lá, que estão longe de seus pais, que estão começando o futebol, e também o trabalho que eles têm com os jogadores para poder formar os jogadores futuramente. E a gente tem aí grandes nomes, a gente tem o Rodrigo Caio hoje, que atua ainda no São Paulo, que foi formado pela base, a gente tem o Lucas, a gente tem o Casemiro e muito mais jogadores. Eu também tive uma passagem que foi curta, foi de 6 meses, depois de 6 meses eu acabei subindo para o profissional. Para vocês verem, pessoal, foram 6 meses de base, 6 meses de Cotia. Eu consegui aprender, eu peguei aquilo que era mais importante para mim e consegui levar um pouco pro profissional, mas infelizmente eu não continuei minha carreira no São Paulo. Eu acabei mudando, mas só que a experiência que eu tive, aquilo que eu aprendi, eu trouxe comigo, eu não deixei para trás. E carrego comigo isso até hoje, até por onde os clubes que eu já passei. E hoje aqui no Nantes eu comento ainda sobre a base, eu falo sobre São Paulo. Então é um clube que ficou marcante para mim. Acho que é um clube que vai ser muito difícil de eu esquecer isso. E sou muito grato por tudo mesmo, por tudo que eu passei aí. Desejo tudo de bom para todos os jogadores da base hoje, para todos os profissionais, todas as pessoas que trabalham lá. Desejo tudo de bom para vocês e fiquem com Deus. Um grande abraço. Mas, mais uma vez falando, obrigado, Cotia, São Paulo Futebol Clube, a base. Obrigado por tudo que vocês me ensinaram, porque se hoje estou aqui, sou grato a vocês. Obrigado. Agradecendo gentilmente a participação aqui do Diego, que mandou esse vídeo pra gente participando do nosso Cotia pelo Mundo. O pessoal deve estar perguntando assim, poxa, mas eu não me lembro do Diego, será que tem algumas fotos com ele com a camisa do São Paulo? A produção tá voando. Sacaneia a gente, mas tá voando. Na tela pra você, então, algumas fotos aqui do Diego. Um lance complexo, né, Vinícius Amaro? Exatamente, Magno. E o legal é isso, né? A gente vê o jogador que saiu das categorias de base do São Paulo, agora brilhando lá na França. E fique ligado, então, nas próximas edições do Por Dentro de Cotia, que a gente sempre vai trazer esse quadro Cotia pelo Mundo com jogadores que surgiram em Cotia e foram para o mundo aí brilhar, nunca se esquecendo da passagem com a camisa tricolor. Exatamente. Bom, Vinícius Amaro, fechou a conta do programa agora, né? É isso aí, vai ter um recapitula? Vamos lá, falamos aqui, demos destaque ao time do Sub-20, isso. Ok? Copa do Brasil. Uma importante partida pela Copa do Brasil na próxima semana, partida decisiva contra o Vasco, certo? Correto. Falamos também do Sub-17. Isso, Campeonato Paulista aí que está acontecendo, tem jogo importante nesse próximo final de semana. Falamos também do Sub-15. Sub-15 que veio aqui para o estádio do Morumbi, passou pelo estádio do Morumbi na estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Eles que fizeram boas campanhas no torneio Brasil-Japão e também na Copa Nike. E do Sub-13 e do Sub-11. Tá, o grupo, né, divulgado pela Federação Paulista nessa semana, a gente falou do grupo projetando para o Campeonato Paulista que começa agora no mês de maio.
Muito bem, todas as informações, então, das categorias de base do Tricolor aqui no Por Dentro de Cotia. Vinícius Ramalho, obrigado pela participação mais uma vez. Valeu, Magno Nunes. E você que está acompanhando a gente, não se esqueça, inscreva-se aqui no nosso canal, youtube.com/SPFCTV, que você fica sabendo não só de tudo que acontece com o Tricolor no profissional, com os pré-jogos, com tudo que acontece nos bastidores, mas também tudo da base Tricolor com transmissões. E lembrando que no próximo final de semana tem transmissão do Sub-17, sábado, 11 da manhã, direto de Cotia. Fique ligado que estaremos lá para levar o Tricolor para dentro da sua casa. Muito bem, o Por Dentro de Cotia de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até a próxima.